E aí, gurizada, estamos começando mais um mini módulo aqui do nosso projeto Lauros, o módulo sobre o controle de tempo na prova do Enem. O que é importante você saber? O tempo, ele é o vilão da prova do Enem. Eu sou capaz de dizer que ele é o maior vilão. É como se fosse um jogo de videogame em que você tem os vilões de cada fase e o tempo é o Big Boss, é o vilão final. Porque, cara, o tempo no Enem não tem como. Quem é que criou essa prova dentro desse tempo? São 5 horas e meia para fazer no primeiro domingo, 5 horas para fazer no segundo. No primeiro domingo você tem 90 questões de linguagens e ciências humanas, mais a redação. No segundo domingo você tem 5 horas para fazer ciências da natureza e matemática, 45 de questões de cada uma, totalizando 90. O tempo médio que você tem no Enem por questão é de 3 minutos. Isso se você fizer a redação em 1 hora, no máximo 1 hora e meia. Quer dizer, como que o aluno vai conseguir controlar tudo isso? A primeira coisa é tendo a noção de que o tempo faz parte do processo seletivo. Isso precisa ficar claro. A primeira coisa que tem que entender neste mini módulo é que o tempo é parte do processo que você está sendo avaliado. Eu sei que na escola você não foi acostumado com o tempo sendo uma avaliação. Na escola você não tinha problema. O cara ia lá fazer uma prova que era em um período, se passasse um pouquinho do horário de aula, de um horário de aula, pedia pro próximo professor ficar uns minutinhos. Ah, professor, dá uns minutinhos aí pra galera conseguir terminar. E você ia fazendo. Então, nunca foi avaliado fazer dentro do tempo uma prova. Em momento nenhum. E se você tinha uma avaliação de tempo, você tinha muito mais tempo por questão do que você tenha direito no Enem. Então, o primeiro ponto é esse. Aí você vai dizer, pô, professor, não tem como fazer todas as questões, eles tinham que reduzir o tempo, né? É isso que muito aluno pensa. Não, você assistiu a aula de TRI, o mini módulo de TRI. Se eles reduzissem o tempo, a galera ia acertar muito mais questões e ia conseguir fazer um desempenho muito mais coerente. Então não fique querendo reduzir o tempo, fique querendo aprender a usar esse tempo a seu favor. Então, por que esse mini módulo ficou para depois do mini módulo de TRI? Muito aluno queria assistir ele antes e tal, para já controlar o tempo. Porque é fundamental você aprender que as questões têm valores diferentes, que você deve priorizar um desempenho coerente para saber distribuir isso no teu tempo. Se o tempo é um dos maiores vilões do Enem e eu provavelmente não vou ter tempo de fazer todas as questões, o que eu devo priorizar? Questões mais fáceis. Eu devo priorizar as questões fáceis e médias. A primeira coisa é você saber que se faltar tempo para você fazer, 10 questões no Enem, das 90 você só conseguiu fazer 80. Eu espero que não falte tempo para mais do que isso, né? Falta tempo para 15, falta tempo para 20, falta tempo para 25. Espero que não. Das 90 faltou 10. Opa, se faltou tempo para fazer 10 questões, que sejam 5 de cada área. No primeiro domingo, 5 de linguagem, 5 de humanas. No segundo domingo, 5 de natureza e 5 de matemática. E que sejam questões mais difíceis. Claro, eu estou usando a TRI ao meu favor. Eu estou deixando para o final questões que são mais complicadas. Se faltar tempo, que sejam para essas. Porque o que a gente aprende na TRI? Não existe questão que você perde ponto no Enem. Sempre ganha alguma coisa. Ganha um pouco mais ou ganha um pouco menos. Então, só um pouquinho. Se eu tiver que deixar de fazer algumas questões, que sejam as mais complicadas. O problema começa a aparecer quando você vai fazer algumas questões que demoram mais tempo, perde 15 minutos numa questão e por causa desses 15 minutos, deixa de fazer outras que são fáceis. Então a primeira coisa que eu quero que você bote na cabeça, nem todo mundo consegue fazer as 90 questões no dia da prova. Mas tá tudo certo, você não vai acertar as 90, certo? Você vai gabaritar o Enem? Vai gabaritar linguagens? Vai gabaritar humanas? Não vai. Se você não vai gabaritar, deixar de fazer algumas não é um problema. Agora, quais você pode deixar de fazer? Eu posso fazer a prova do primeiro domingo, começando pela redação, fazendo toda a prova de linguagens e deixando humanas para o final. Cara, se faltar tempo, vai faltar tempo para fazer 10 de humanas. E o pior, vão ser as últimas 10 do caderno de questões. Não vão ser 10 questões que você analisou e refletiu para ver se elas eram questões mais fáceis ou difíceis. Vão ser as últimas 10. Se você der o azar de ter uma questão ali que é fácil, você está ferrado. Vai acabar com a sua nota. O mesmo vale para o segundo domingo. Se faltar tempo para fazer as 10 últimas de matemática, caramba, matemática já é a TRI mais complicada de todas, já é a mais alta em termos de pontuação. Você vai deixar de fazer as últimas 10 porque não faltou tempo? Não tem como, cara. Não tem como você fazer isso. Então o planejamento do seu tempo está muito ligado ao que vai te trazer mais desempenho. Pode deixar a redação para o final? Nem pensar. Se faltar tempo para fazer a redação, você tem como chutar?
Não, né? Então a redação tem que ser feita ou no início ou na metade da tarde. Não pode deixar para o final. Porque se eu deixar para o final, eu tenho que deixar questões que eu pelo menos possa chutar. E aí muitos alunos estão ouvindo essa aula e alguns estão pensando assim, tá, tranquilo, isso é o que eu já fazia. Mas outros estão se surpreendendo. É a primeira vez que eles escutam falar nisso. Meu velho, sabe todos aqueles alunos que tu tá olhando com notas maiores do que as tuas e que estão sendo aprovados? Eles já estão fazendo isso. Nossa, professor, mas eu nunca vi ninguém na internet falar sobre isso. Mas eu tenho alunos que há 15 anos eu falo sobre isso e eu explico para eles como fazer estratégia de tempo. Nos cursos que eu trabalho como palestrante, como orientador de estudos, eu passo estratégia de tempo definida que nem eu tô passando aqui para você. Os caras já estão fazendo isso, só você que não tá. Não é uma coisa inovadora que você vai começar a fazer, não. Os caras já estão fazendo e você não. Por quê? Porque você está preocupado só em estudar português, história, física e matemática. E não está preocupado com como eu vou fazer isso na hora da prova. O planejamento de tempo é fundamental para você ser aprovado. Você precisa ter um planejamento de quanto tempo você vai levar em cada área, como que você vai distribuir esse tempo e como que você vai executar na hora da prova. Então, neste mini módulo, a gente vai trabalhar tudo isso. Mas para poder começar a trabalhar e na próxima aula, que é a segunda aula desse mini módulo, te apresentar um planejamento de tempo adequado, tu precisa refletir sobre isso. O Enem é feito para não dar tempo, porque o tempo faz parte do processo seletivo. Serão aprovados não os alunos que acertam todas as questões, serão aprovados os alunos que acertam mais questões e as melhores questões para o seu desempenho ser coerente dentro do tempo que foi dado. Que loucura, né? Talvez o que faltava para você é parar para pensar sobre isso. O que este processo seletivo está avaliando? A quantidade de questões e a qualidade das questões dentro do tempo e não simplesmente sair fazendo de qualquer jeito. Beleza? Te espero na próxima aula com o nosso planejamento de tempo para cada domingo de prova, como a gente vai fazer.